sem sombra de dúvidas, isto é uma coisa que só se pode dizer de uma pessoa, e o Yuri é a melhor pessoa que eu já conheci no póquer, ponto. Não só como jogador, como falando de amigo, tem um coração de ouro, uma pessoa ultra humilde, uma ótima influência na minha vida, e foi uma das pessoas que eu tive a sorte de conhecer no póquer e que com certeza vou levar para a vida, e só por isso ele já merecia todas as braceletes que existem e mais alguma. É um dos jogadores mais trabalhadores e mais talentosos que eu conheço. Tive a sorte de trabalhar com ele de uma forma semanal, quando nós juntávamos aí e trabalhávamos todas as quintas e aprendemos muito um com o outro. Um jogador extremamente competente em vários jogos, em muitos jogos, um dos jogadores mais completos que o mundo tem. Com certeza meteria o Yuri numa top 10, muito provavelmente numa top 5, se estivéssemos a falar de um conjunto de jogos, e alguém que pela sua humildade, pela sua atitude, pela sua maneira como inspira os outros, mereceu claramente esta bracelete, merece muito as próximas que vão vir, e eu estou extremamente feliz por ver um grande amigo, um grande homem, apesar de também meio metro, a ganhar aqui a sua primeira bracelete e a mostrar aí ao mundo o que é o Yuri Zvalevski. Acho que disse o nome dele pela primeira vez. Merece, e Yuri, de coração, do fundo do meu coração, tão ou mais feliz por teres ganho a tua bracelete como eu ganhei a minha. Estamos juntos, um grande beijinho para a Carol, um grande beijinho para o Dom, e o tio João está extremamente orgulhoso do papai Yuri. Mereces tudo o que o mundo tem para dar. Velho. Mas sei lá, eu tô voltando só pra garantir que eu não esqueci o caminho que eu esqueci no carro, tá ligado? Olha a conexão, cara. A gente tava agora com o NASA e a gente pediu umas palavras dele pra falar de você. Sabe o que o NASA falou? Ele falou, o Yuri ganhou o bracelete, aí ganhou mais 400 mil e já acha que pode chegar atrasado pro torneio. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Hoje pode jantar com a família. Hoje foi uma janta muito especial, que desde que eu cheguei aqui eu falei principalmente a mãe da minha esposa, ela cozinha muito bem. Ela já fez cursos e tal. Vai virar, né? Então, e daí tinha uma janta específica que eu gostaria muito que ela fosse pra ela curtir ali, né? Viver a experiência, vários sabores, sabe? Várias texturas. E aí eu fui ter hoje, como deu um tempinho, nós fomos pra essa experiência gastronômica. Animal. E aí eu falei, depois eu deixei eles em casa, porque como nós temos bebê pequeno, ele dorme cedo, né? Aí ele foi dormir e nós estamos aí. Agora vamos jogar o 3K PLO, ver se... Animal, cara. Quando você falou que ia jogar o 3K PLO, eu olhei pro Mário, os dois um olharam pro outro e falaram, velho, fucking Grinder do caralho, velho. Cara, é isso aí, velho. É disso que se trata, velho. Cara, mas é a mesma coisa. Vamos falar sobre, sei lá, Copa do Mundo, Olimpíadas. Sei lá, Olimpíadas, acho que é o melhor exemplo. Tipo, vamos supor que o cara tá concorrendo a várias modalidades. Exato. O cara ganhou a primeira modalidade e fala, fechou, é isso aí. Fechou, agora galera, vou estourar aqui agora. Vou explodir. O Phelps. Chega lá na Olimpíada, ganha uma medalha, tchau. Exatamente. Tá bom já. Você pode ganhar 11, mas tá bom, vou ganhar 11. O Phelps ganha lá sei lá, X metros e fala assim, beleza, é isso que eu quero. E 3 de ouro tá bom, né? Cara, e nós temos, tipo, 3 épocas no ano só pra fazer isso, cara. Interessante, verdade, cara. Cara, tipo... É nessas que você tem que emergir, né, Yuri? Cara, o que custa? São 3 épocas no ano que são, tipo assim, 2 a 4 semanas. Você sabe que a gente tava falando exatamente sobre isso numa analogia de segurar a respiração, né? Segura a respiração, velho, e vai ao máximo que você consegue, depois solta, né? Sim, e soltar no sentido de, tipo assim, por exemplo, quando acabar a série, tenho certeza que você vai dar uma leve desacelerada. Exato. Pra depois se energizar e voltar a meter bala no... E mesmo assim não quer dizer que durante essa expirada aí que você tá falando, eu não vou ver sobre poker, cara. É uma coisa que eu amo tanto que eu não tenho por que parar, 100%, cara. Sabe? 100%. Tipo, eu vi um dos caras que eu gosto muito é o Kobe Bryant. Ele fala assim, tem uma entrevista dele que ele fala, cara, eu sempre amei tanto jogar basquete, tipo, que a única coisa que eu queria fazer era jogar basquete. Pronto. Tipo, pronto, tá ligado? Então, beleza, nas minhas férias, óbvio que eu vou ter tempos ali com a minha família, hobbies e afins. Tá aqui o caso. Boa, aí sim. Sim, hobbies, muito. Porra,
óbvio que vai ter esse tempo. Não tô falando que eu sou um lunático lá, um viciado sim. Não, viciado, não sei se é a palavra certa. O viciado. Apaixonado, né? Eu troco pelo... Exato. Mas, cara, é óbvio que, beleza, talvez jogar eu não vou jogar tanto, tipo, sei lá, ficar grindando 12 horas lá. Vai estar conectado. Mas, cara, ali, né? a gente, pense assim, ó, que uma das nossas Olimpíadas acabou agora. Já quer se preparar pra próxima, né? Exato, tipo, bem, acabou agora e tem 2 meses, não que a preparação tenha que ser em 2 meses, mas nesses 2 meses eu vou, cara... Você tá já, né, tipo... Eu vou focar nas coisas que eu não me sinto tão... confortável ainda, né? Exato. Animal. E que são coisas que acontecem com uma frequência alta, né? É que tem situações que elas acontecem com uma frequência tão baixa que eu acho que é desnecessário. A energia é preocupar. muito grande, né? Eu tava pensando Exato. sobre isso também. Tipo, aquela situação que eu tenho que usar de check raise nesse river num tribet pot. Cara, whatever. Você vai chegar isso nessa situação nunca, tá ligado? E se você tem uma boa noção também das bases ali do jogo, dos confrontos, de equidade e tudo mais, você também vai conseguir se virar ali, né? Isso, exato. Cara, é por isso que eu sempre falo, uma boa base teórica é essencial. Sim. Ela é muito melhor do que uma base empírica, porque a nossa intuição ela nos engana muito no poker. A maior prova disso foi quando os solvers vieram e a gente viu que Tava tudo errado. nós estávamos errados em quase tudo. Tipo, sei lá, o HRC também, por exemplo. Eu vi uma galera comentando da mão que eu chovei as ideias Suta de 30 blinds. Sim. No main agora. Pode ir. Acho que a primeira coisa que eu tenho que falar aqui, que eu gostaria de falar aqui, é agradecer. Né? Agradecer por tudo que você compartilhou comigo de conhecimento, tanto no poker quanto na vida, nesses 10, 11 anos que a gente se conhece. Meu sincero muito obrigado. E segundo, te parabenizar aí pelo excelente verão que você teve no WSOP. Fiquei muito feliz mesmo quando assisti o teu bracelete ali no Rail. Eu acho que não tem ninguém no mundo que eu ficaria mais feliz de ver ganhando esse bracelete, então foi muito emocionante para mim também, e acho que para todo mundo que estava ali. Então, parabéns, você é merecedor de tudo isso, né? Tudo isso é fruto do seu trabalho, da tua ética de trabalho e de tudo que você fez. Então, parabéns, e é só o começo, né? Esse bracelete é só o primeiro de muitos que vão vir aí. Foi tipo MP2, Reis e Button, que é o chip leader. Fleta com range... E ele fleta contra o cara que era o recreativo da mesa. Ou seja, tipo, ele sempre vai tribetar quase tudo, porque o cara é recreativo e tal, então o range dele é muito fraco mesmo. Eu tinha as 10 suited com 30 blinds no Big e chovei. Enfim, o recreativo tinha de rei e eu perdi um potaço. E aí eu vi muita gente falando esse tipo de coisa, tem muito edge, não sei o que lá. Falei, cara, mas o edge... onde, né? Mas o edge é chovar, cara. Sim, exatamente. Sabe, tipo, o edge não é eu continuar jogando small pots com 30 bebês, sabe? Exato. Tipo, o edge era chovar a situação. Então, perfeito, cara. Enfim, a gente se prepara a vida inteira pra isso. Pra executar, porque é uma reta que a gente não joga, né, todo dia, né, Yuri? Sim, não tem um tanto longo prazo assim. Sim, e aí o pessoal às vezes quer também colocar isso na conta, mas quando na verdade também é errado, né, se você for ver, né? Mas ao mesmo tempo, quem é o pessoal comparado com o 2 anetes? Uau! Não. Tipo, quem é o pessoal? É, o cara que se preparou, colocou o trabalho ali. O pessoal não tá lá trabalhando duro todo dia pra poder... Entendeu? E assim, cara, tem uma frase do Matthew que eu acho sensacional. Nosso querido Janda, né? Nosso querido Janda, que é assim, muitas vezes a jogada de maior EV é a jogada de maior variância. Sim. E isso não é confortável pro nosso subconsciente, não o nosso subconsciente, o nosso intuitivo. O ser humano não foi... O ser humano ele não quer correr tanto risco assim. Exatamente. Então a galera prefere tomar o lado... A comfortable line ali, né? É mais EV, mas é menos mais EV do que a melhor linha, só porque é mais confortável pra mente dele. Perfeito. E isso não é poker. Então, tipo, se eu pegar, por exemplo, essa situação das 10, já tava ITM. Beleza, tem ICM envolvido? Tem, mas eu consigo... Cara, eu aposto com qualquer um no mundo que em dinheiro, falando em ICM, o Chove era melhor que o Call. Agree. Mas era a linha de maior variância. Era a linha de maior variância. E eu peguei a variância. Perfeito.
E você Mas tá, a gente joga sua poker. decisão. A gente joga poker pra quê? Nesse ponto ali do ICM. É quem as decisões a melhor decisão. Né? Exato, melhor decisão em relação a dinheiro. Quando entra ICM é melhor em relação ao dinheiro. E aí, ponto. Foi a linha que ganha mais dinheiro. E de novo, cai naquela, cara, se você não faz isso, você tá indo contra todas as horas e horas que você colocou lá estudando e se preparando. Exato. Só porque, tipo, a minha intuição diz, não se arrisque nessa situação. Perfeito. Cara, eu olhei os 10 e falei, cara, eu tenho certeza absoluta que achou que assim, acabou, mas não é nem perto do call. Sim. Sabe, tipo, não é nem perto. Se fosse uma decisão close, eu decidiria pelo call. Por isso é importante da base teórica, né? Porque daí você tendo a base teórica, você pode decidir sobre, né? Exatamente. Quando o cara não tem a base teórica, ele vai olhar assim, cara, eu tenho certeza que o call é melhor, porque eu vou ficar no torneio, é a minha única chance na vida. Cara, eu olhei a situação e falei, cara, eu tenho que fazer sempre as decisões que ganham mais dinheiro. Essa decisão gera mais dinheiro no longo prazo, pum, chove e é isso aí. Sabe? Eu ia até falar de um cara que tá na reta final aí. Deixa eu ver se ele tá ali. Cara, ele era o chip leader. Ele é um moleque, cara, ele tem 21 anos. Ele é jogador de cash. E era o primeiro World Series dele. Eu joguei o 3 caixa tout na mesa dele. Já viu que ele era bom. Ele era um bot humano. Caralho. Cara, ele era surreal. Ele errava 0 mãos. Só que assim, eu acho que o que falta pra ele um pouquinho era experiência em alguns spots específicos, aquela malandragem do live. Mas enfim, ele é um bot humano e ele tá chip leader, eu acho. Pelo menos até onde eu vi, quando eu caí, ele era o CL ainda. E isso que a gente tá falando dos programas, eu tava conversando com ele. Eu perguntei pra ele, faz quanto tempo você joga poker? Ele falou, 3 anos. Uau! Falei, cara, a confiança dele na mesa era bizarra. Assim. Tipo assim, ele fazia os spots assim, ó. Puf, fazia. Tuf, fazia, sabe? E eu falei pra ele, cara, eu jogo poker há 10 anos e a primeira vez que eu vim pra Vegas, foi quando eu tinha 21 anos, né? 7 anos atrás. E eu falei pra ele, cara, eu tava muito nervoso porque tinha vários spots que eu não fazia. Tipo assim, eu tava muito inseguro. Tipo assim, eu tinha a minha experiência, a minha intuição, mas eu tava muito inseguro. Mostra que a confiança vem, a preparação te leva à confiança. Exato, é isso, entendeu? E é por isso que eu acho que esse ano foi o ano perfeito pra acontecer tudo que tá acontecendo, entendeu? Porque eu tenho confiança em tudo, nos mixed games, tipo, em tudo que tá acontecendo. Anos e anos, as costas ali de muita preparação. Que chega aqui, pô, como é que o Yuri é tão confiante? Será que ele faz o método X ou Y? Não, na verdade, cara, são 10 anos de... Exato, de trabalho. Cara, mas teve bastante diferença entre o ano passado e esse ano pra ti, assim, né? Porque eu estudei mais, ponto. A parte de torneios, principalmente, você voltou, né? Isso, principalmente torneio, porque eu tava muito mais no cash, e aí em relação ao ICM, óbvio que rolam umas inseguranças e tal, e esse ano eu me joguei de cabeça por causa do B2B, do time e tal. Falei, cara, eu tenho que ensinar o melhor pra eles, então eu tenho que ser o melhor nessa situação. E foi isso que aconteceu. E ele tava, tipo, cara, jogando 3 caixa tout como se fosse, tipo, um torneio de 100 pila. O cara que tem 21 anos, primeira vez em Vegas, o cara fazendo assim, ó, só tinha regra, nossa. O cara com, tipo, tinha o I'm Lucky Box lá, o Adam lá. É muito bom, o cara tem 2, 3 braceletes, além de tudo que ele tem online. Tinha um monte de regra e ele, tipo... Ele executando, Cara, ele metendo ficha, overbet na cabeça da gente lá. E ele é um cara, tipo, pô, um cara coração mega bom, assim. Ele olhava pra mim e ele falava, cara, você vai ganhar esse torneio. E no main event, ele olhava pra mim e ele falava, eu tenho certeza que você vai ganhar esse torneio. Daí eu falo, cara, mas olha o teu tamanho, né? Tipo, ele, cara, você vai ganhar esse torneio. O cara super humilde, assim. Ele falou, cara, não me leve a mal, mas eu torço pra que você caia, porque você é bom. Mas se eu cair, eu quero que você ganhe. Esse cara é muito gente boa, velho. O cara é muito gente boa. Daí eu caí, ele falou, cara, eu não sei se eu tô triste ou eu tô feliz, mas cara, você caiu, beleza, tá mais fácil, mas eu queria muito que você ganhasse. Ele falava assim, cara, é muito gente boa, velho. Eu tô muito feliz pelo momento que o Yuri tá vivendo. Eu acho que o fato de eu conviver com ele, acompanhar ele de perto, as coisas que ele faz, tudo que ele estuda, todas as conversas que a gente tem e tipo, todos os aspectos da vida dele que ele se prepara, fazem com que esse momento seja uma coisa que pra mim ia acontecer de qualquer forma, sabe? É um momento que é simplesmente muito gratificante, uma coisa muito boa de ver, de viver, de presenciar, né? E eu vejo também como ele lida com aquilo, e ele lida muito bem. Acho que é um cara muito preparado, cara, sabe? Ele tá muito preparado em todos os aspectos possíveis. E, cara, pra mim é uma honra, assim, trabalhar com ele. A gente tem distintas habilidades dentro da liderança do time, mas a gente se complementa muito bem. E, cara, eu aprendo muito com ele, como estudar, como me organizar e
simplesmente está sempre buscando mais, não com uma atitude de, nossa, tipo, sabe, eu sempre tenho que melhorar mais e, nossa, que chato, senão com uma coisa legal, tipo, o que eu vou aprender hoje, o que eu vou aprender amanhã, o que eu vou aprender daqui nos próximos 3 meses, se ficar assim. E tudo isso vai aumentando e tem uma hora que acontece aquilo, sabe, que você simplesmente se torna tão bom que tudo acontece de um jeito muito bom. Então, cara, eu amo o Yuri, ele é um amigo, é um sócio, é uma pessoa incrível e, cara, feliz por ele e é isso aí. A primeira parte do sentimento foi o bracelete, óbvio, né? Foi a mais intensa de todas. E eu conversei com o Gui bastante sobre isso, assim, é engraçado quando você ultrapassa a barreira do tô buscando, consegui. O muro cai, né? É, tipo, cara, buscando vários anos e bluf, consegui. Tipo, você ultrapassa essa barreira, assim, que é uma coisa que você sempre buscou e é totalmente possível e você consegue. Cara, não, arrepiar, cara. Cara, é de arrepiar. E, cara, eu juro que... Cara, demorou alguns dias pra aceitar, assim, cair a ficha, sabe? Tipo, no dia seguinte eu acordei, assim... Falei... Será que é real, sabe? Não, e o mais legal, né? Acordei com a minha família ali, naquela simplicidade, coisa mais gostosa do mundo. Sendo você mesmo, nada muda, tipo assim, nada muda, né? É, exatamente. Ah, não, quando eu ganhei ainda eu não tava com a minha família. Minto. Depois, né? Foi depois que eles chegaram. Mas enfim, eu acordei, tipo, conversando com eles ali. Falei, cara, que loucura, será que é real? Aí eu peguei a caixinha do bracelete e tal, tipo... Caramba, que loucura, daí até fiz uma zoeira, fiz um vídeo engraçado pra eles, tipo... Coloquei o bracelete do lado do meu travesseiro, daí tipo... Uma história de amor e bracelete de aventura. Aí, principal. Então eu pergunto pra ele, será que eu coloco? Tô com vergonha, porque depois eu coloquei umas paradas assim. Eu coloquei no banheiro com o livro e o marcador do livro era o bracelete, assim. Aí meu pé... Várias coisas que o bracelete deve fazer, né? E com a mesma música, uma história de amor. Aí depois, tipo, o bracelete em cima da cadeira e eu fazendo abdominal. E quando eu subi, eu pegava o bracelete, assim. Caralho, isso dá um clipe lindo pra música. Sensacional, velho. Ai, cara, foi muito engraçado, mas foi de zoeira, né? Sim. Cara, eu mesmo chorava de rir vendo aquilo. Eu falei, cara, que coisa ridícula isso. Eu sem camiseta, aquele clipe mega caseiro, assim, sabe? Nossa, velho. Parecia um clipe de humor, assim. Essa é a sensação de cair o muro, então. Exatamente, era uma zoeira, assim. A alegria é tão grande que, tipo, você... Eu tava tipo, cara... Mas o que eu achei mais massa foi... Como essa preparação é de muitos anos e tal... eu não... Geralmente quando você ultrapassa essa barreira... Muitas pessoas, tipo... Chega esse momento da respiração, só que faltava muito tempo pra série ainda. Quando eu ganhei, faltava acho que 17 dias ainda. Então, e o que eu achei legal de mim mesmo, assim, eu não sabia que isso ia acontecer, foi que aquela sede... Não, tava igual. Tipo, tava igual, assim, do primeiro dia até ali, tava igual. Era isso, no dia seguinte fui ali, fui registrar num outro torneio e falei, cara, tô aí, vou ganhar outro, sei lá, tô aqui pra ganhar outro. Segue o processo, né? Acho que você chegou a bolhar depois do 10K, né? Sim, bolei o 10K pelo Weights, exatamente, E eu acho que nessa hora, Yuri, a gente também percebe de que sempre vai ser altos e baixos, né? Não. Sempre será, né? Tipo... E assim, algo que eu aprendi com o Dai e aprendi com o Cipião, com o Gui também, é assim, aceitar os sentimentos. Sim. Eu era um cara que eu era meio assim... Eu falava assim, cara, eu tenho que ser um cara meio sem sentimentos, assim, meio... Não, você não tem que ser sentimentos. Você não tem que ser sem sentimentos. Você tem que aceitar os sentimentos da melhor maneira. Usar ela a teu favor. Exato. Usar o sentimento. Exato. Usar a frustração como combustível, usar a empolgação tristeza, como combustível, tudo. Todos os pontos como combustível. Antes, eu percebi isso no Scoop, conversando com o nosso psicólogo, que é o Cipião, que eu falava pra ele, cara, impressionante que depois de 10 anos jogando poker online, quando chega numa reta final, eu ainda sinto uma energia, tipo não sei, eu chamei de ansiedade na hora. Ele falou assim, tá, mas quem disse que você não pode sentir isso? Se tu perder isso, vai perder a graça do jogo. Aí eu falei, cara, é verdade. Ele falou assim, cara, eu tenho uma coisa pra te dizer, pessoa que não tem sentimentos tem um nome, psicopata. Uau. Perfeito, cara. Tá ligado? Exatamente. Então eu falei, cara, é verdade. Eu escrevi isso no meu jornal lá pro BTB, eu falei, cara, faz muito sentido. Sensacional. E aí... Você não reprime o sentimento, né? Exato. Você usa ele ao seu favor. E antes esse sentimento me fazia mal. E ele começou a me fazer bem. Perfeito. Por uma
uma mudança de chave ali, né? Uma mudança de chave que eu falei, cara, eu não sou um psicopata, graças a Deus. É isso que eu comecei a fazer, e no main event foi igual, tipo, cara, caí pra poucas fichas, muitas fichas, e eu falei... Deixa eu me emergir, deixa eu viver isso. Né? Eu só olhava lá, cara, que irado esse sentimento. E é de arrepiar, assim, no banho eu cheguei a chorar, cara, antes de vir pra cá, eu falei, cara, no banho eu falei, teve 2 vezes na minha vida que eu chorei de alegria, hoje e quando meu filho nasceu. Primeiro quando meu filho nasceu e hoje antes de vir pro main event. Nossa, que massa. Foram os únicos momentos que eu chorei de alegria na minha vida. E eu nem tinha chegado longe no main event, assim, longe o suficiente pro UFC, sei lá. Mas eu tava no banho, eu tava tão feliz, eu tava cansado, mas ao mesmo tempo eu tava tão feliz de estar ali, que, cara, eu comecei a chorar automaticamente, mas era tipo um sentimento que eu comecei a aceitar, assim. Eu falei, cara, que sentimento gostoso e tal. E foi isso, cara. Vejo muitas pessoas se perguntando, pô, porque estão numa bad run às vezes, será que ainda tem espaço para vencer no poker? Será que essa é a minha escolha? Cara, se é isso que você quer, a resposta é sim. Tem muito espaço para você vencer, muito espaço para você ser bem sucedido, mas é difícil, muito difícil. Mas enjoy the ride, aproveite o caminho, sabe? Não é porque é difícil que não é gostoso, entendeu? Se você gosta da competição ali, do desafio, cara, vai em frente. É óbvio que tem espaço pra vencer muito. Se você não ama o poker, beleza, ok, você consegue ser o melhor ainda. Isso é o mais impressionante. Você tem outra motivação. Vamos supor que o poker, o tesão do jogo em si não seja a tua motivação, mas o dinheiro seja a tua motivação. Aí você pega e fala assim, cara, eu quero ganhar 2 milhões em 3 anos. Se você seguir um plano dentro do poker para ganhar em 2 anos e concretizar ele, assim, da maneira que você planejou, cara, você não vai ser o cara que vai estar fazendo a coisa que você ama, mas você vai ganhar os 2 milhões. Eu quero ser pelo desafio, pelo dinheiro, porque eu tenho a minha família, pela fama. E o cara foi um cara foda, entendeu? Então, é isso. Cara, obrigado demais, Yuri. Over fucking